135 quilómetros depois da sua nascente, no extremo norte de Portugal, na Serra do Larouco, o rio Cávado encontra o Atlântico. Sim, estamos na Foz do Cávado, um local caracterizado há muito pelas suas fortes correntes, pela deslocação de areias, dando origem a caprichosos fenómenos naturais dunares e de formação de areias, mesmo por vezes a metros de distância da costa. Uma costa, por isso, marcada pelos seus segredos, também por alguma perigosidade. Mas nem por isso. Desde épocas muito antigas, o homem deixou de explorar e utilizar este território. Encontramos em Esposende, onde são relevantes os vestígios da pré-história recente. Mas é fundamentalmente a partir da Idade Média que nós começamos a encontrar referências escritas a Esposende, que começa a denotar um grande dinamismo nos finais dessa Idade Média. Uma terra de marinheiros, pescadores, construção naval. Uma dinâmica que acabará por ser reconhecida há 450 anos pelo rei Dom Sebastião, que em 1572 vai reconhecer a vila de Esposende, conferindo-lhe uma certa autonomia administrativa, em relação, nomeadamente, a Barcelos, que até aí, enfim, dominava este território. De toda essa dinâmica, temos importantes vestígios que chegam aos dias de hoje, como é o caso, já nos finais desse século XVI, da Igreja da Misericórdia, famosa pela sua capela ao Senhor Jesus dos Mariantes. E esta ligação ao mar sempre foi estruturante na vida e na história de Esposende. Mas, e já que falávamos de uma importante igreja, de um templo que é uma referência na região, e não só para os homens do mar, importa também dizer que nos dias de hoje, Esposende é uma referência nos caminhos de Santiago, um território cruzado diariamente por dezenas de caminhantes que rumam em direção ao túmulo do apóstolo nessa povoação, nessa cidade galega de Compostela. Esposende é como que um farol no caminho de Santiago da costa. Mas não foi para virmos falar sobre os caminhos de Santiago que nos deslocamos até Esposende, mas sim para falar de um outro farol, um dos raros faróis de torre metálica da costa portuguesa. Vamos conhecer o farol de Esposende. O farol de Esposende localiza-se no concelho de Esposende. Foi inaugurado em 1866. Tem 15 metros de altura e um alcance de 20 milhas náuticas, 37 quilómetros. A história do farol de Esposende é indissociável do forte no interior do qual ele se implanta. O forte de São João Batista. Em boa verdade, o forte é muito mais antigo que o farol. Começou a ser construído em 1699 e a obra vai entrar nos primeiros anos
do século XVIII. E é um forte que vem sublinhar uma vez mais a importância, a dinâmica de Esposende, mas é também uma estrutura que procura garantir alguma segurança nesta costa. E também por isso não admira que seja no interior do forte que nós vemos surgir, ainda em meados do século XIX, mais precisamente em 1866, enfim, aquela que é a primeira estrutura da história deste farol de Esposende. É ainda uma estrutura muito modesta, um pequeno farolinho. Em boa verdade era um candelabro em ferro que emanava uma luz muito ténue. Tão ténue que, ao longo das décadas seguintes, serão muitas as queixas e as reclamações pelo aparecimento de um verdadeiro farol. Algo que começa a ser desenhado há 100 anos, em 1922, quando é então feito o plano para este farol, que, no entanto, só virá a ser concluído em 1925. Um farol com características muito interessantes, já que é um dos raros faróis da costa portuguesa cuja torre é metálica, com 15 metros de altura, fazendo com que o topo do farol se eleve aos 21 metros de altitude. Mas porquê um farol nesta costa? Ivone Magalhães, historiadora, arqueóloga, também a coordenadora do Museu Municipal de Esposende e alguém que nos poderá então explicar melhor, afinal, que costa é esta de Esposende? Isto é literalmente a Costa dos Naufrágios. Um bocadinho mais a norte chama-se mesmo a Costa da Morte. Portanto, durante muito tempo foi considerada um ponto negro na história da navegação, pois não havia faróis, não havia iluminação que guiasse os navegantes durante a noite, e é uma zona propícia a nevoeiros. Todos os naufrágios que nós temos aqui acontecem no inverno por tempestade e no verão por nevoeiro. Portanto, é uma costa extremamente agressiva. E também com areias, não é? E temos um problema maior, é que nós temos aqui a sul do sítio onde nós estamos uma restinga rochosa, conhecida por Cavalo de Fão, que são dois grupos de pedras que afloram à superfície e que são, portanto, uma prisão para os barcos. Os barcos tinham a obrigação de navegar à distância desse ponto negro da navegação. O que acontece é que, apesar de tudo, a zona norte tem o primeiro farol, digamos assim, que é o Nossa Senhora da Luz, no Foz de Douro, não é? O primeiro farol no século XVIII. Mas não havia os fachos, aliás, muitos dos nossos topónimos aqui à volta, pelo rio acima, chamam-se facho. E em Fão ainda existe Em Fão ainda existe a Casa do Facho, mas esses são todos posteriores ao grande desenvolvimento de 1831, que é o Regimento dos Fachos. Os primitivos fachos, o caso de Fão, que é século XVI, e aqui a Palmeira do Faro, a freguesia tem mesmo esse nome, pelo rio acima, são fachos de vigilância, fachos de borda-mar, não são fachos de ajudar a navegação. Portanto, o conceito de facho, de farol, é mais recente. Portanto, no início eles são um meio de comunicação, pelo fumo, pelo fogo, e fumo durante o dia, fogo durante a noite, e depois vão se transformar em ajudas à navegação, em balizas, em sítios iluminados que permitam a entrada segura dentro do canal de navegação. O caso do farol de Esposende, o primitivo, de 1866, fazem uma luz vermelha, uma torre, e precisava da luz verde, que era a segunda torre, nunca foi feita. Portanto, este farol, que é de 1925, vai esconder esse defeito. O que está em causa aqui é que esta costa é extremamente agressiva, é corrida a vento da nortada, portanto eles têm que, quando descem, quando vão para o sul, vão muito bem, mas quando têm que subir, andar a fazer navegação, era tudo à vela, não é? Fazer a navegação era extremamente mais difícil e tinham que fazer os chamadas abolinas, não é? Têm que fazer os zigue-zagues. Se aproximassem demais
destas pedras submersas, escondidas, perdiam-se. Então esta costa era mesmo uma costa escondida, uma costa negra, uma costa também da morte. Bom, e esses naufrágios vão acabando por tornar necessário, de facto, aqui um farol, é isso? Exatamente. O farol de Esposende surge para quebrar o ciclo da morte, digamos assim. E sim, tem feito o seu trabalho. Digamos que hoje os faróis, há muita gente que pensa que já não servem para nada, porque hoje os barcos navegam todos com GPS, nós até temos nos nossos telemóveis pessoais um GPS. Portanto, muita gente diz, os faróis não fazem falta. Fazem, porque existe ainda uma comunidade local de pescadores, e uma comunidade de velejadores, e uma comunidade até de navios a sério, que têm avarias mecânicas e eletrónicas, e então precisam de reconhecer onde é que estão. Os faróis todos tinham uma particularidade. Cada torre tem um tamanho, tem um desenho e até tem cores. Caso Aveiro, tem riscas, não é? Que servem para... Havia um livro chamado Lista Nacional de Faróis, conforme o sítio onde passassem, os barcos tinham, o capitão do barco tinha numa gaveta as listas de faróis dos sítios, dos países todos para onde passasse, fazia parte, fazia umas cartas de navegação, e então ele chegava à lista e dizia, olha um farol vermelho, com uma cúpula, com uma bolinha, olha, Esposende. Era assim que eles chegavam lá, portanto, durante o dia, durante a noite, as luzes, o relâmpago que a luz faz durante a noite, todos esses relâmpagos também são diferentes, de farol para farol. E eles também olhavam e diziam, imaginemos que aqui tinha 1 minuto de ocultação e 4 segundos de luz e depois mais 8 segundos de luz mais intensa. Eles olhavam para a lista, a descrição, olha, este é o Esposende. Portanto, tudo isto estava pensado, dava um trabalho medonho, de certeza, a pensar estas coisas todas naquele tempo, mas este farol surge para dar abrigo à grande comunidade de construtores navais e de pescadores que existiam aqui desde o século XVI. Aliás, a fundação de Esposende tem a ver com a ideia que vendem ao rei Dom Sebastião de que esta terra já era muito formosa, bem arruada, com mais de 80 caravelas, né, com muitos barcos e, portanto, com muita gente ligada ao negócio do mar. E o rei, em plena expansão, só fez o favor de legalizar a situação que já estava aqui instalada de construtores navais e de gente marinheiros. Cunha da Silva é faroleiro da guarnição do farol de Montedor e alguém que tem responsabilidade em, enfim, assegurar o funcionamento aqui do farol de Esposende. Mas porquê? Tínhamos aqui estas dependências para os faroleiros? Exatamente. Sim, este farol tinha pessoal efetivo cá, mas desde 2003 que foi desguarnecido e passou a estar sobre a alçada do farol de Montedor. Ou seja, é a guarnição do farol de Montedor que faz a manutenção tanto técnica como estrutural deste assinalamento e juntamente com outros 18 assinalamentos que nós temos da nossa responsabilidade. Sim, são de facto muitos faróis e farolinhos para acudir. Sim, ainda é uma área de balizagem bastante grande que inicia mais a norte na Ínsua de Caminha e terminamos na Apúlia e temos toda essa área sobre a nossa jurisdição. E que operações é que têm aqui em Esposende? Com que periodicidade têm que cá vir? Sim, nós aqui a periodicidade será mais ou menos de 15 em 15 dias, se possível, porque às vezes não temos essa possibilidade, mas é uma manutenção constante, visto que este assinalamento também é um assinalamento bastante importante, não mais que os outros, mas é um sistema que funciona a baterias, todo ele nos dá uma grande fiabilidade, mas nós, por precaução, temos uma manutenção, se possível, de 15 em 15 dias. Voltando aqui ao farol, e podemos chamar de farol, uma vez que não tem aqui, enfim, faroleiros em permanência, há quem o designe por farolim. Sim, normalmente quando nós não temos assinalamentos com pessoal de permanência, os assinalamentos mais pequenos, estruturas mais pequenas, damos o nome de farolim. Neste caso, nós podemos continuar a chamar de farol de Esposende, visto que é uma estrutura que tem 15 metros de altura, tem uma altitude de 21 metros e o alcance luminoso ainda é bastante relevante, são cerca de 20 milhas, se nós traduzirmos isto em quilómetros dá mais ou menos 37 quilómetros, portanto é uma estrutura que ainda pode ser considerada e deve ser chamada de farol. Não tem as habituais cortinas e mesmo de dia está ali a funcionar.
Porquê? Exatamente, nós temos um sistema rotativo e ele está em rotação permanente 24 horas por dia. Porquê? Para evitar a incidência do sol num ponto fixo da óptica. Isso vai fazer com que a temperatura dentro do equipamento aumente bastante e pode danificar. E então, como nós não temos pessoal permanente cá, a opção foi o aparelho estar a rodar 24 horas, acendendo só quando chega à noite. Exatamente. Cunha da Silva, que é natural aqui de Esposende, portanto, presumo que este farol o acompanhe desde pequenino, não é? Exatamente, este farol não foge à regra de todos os outros faróis, que quando estão inseridos, as comunidades onde eles estão inseridos são sempre pontos emblemáticos e fazem parte e as comunidades gostam muito e prezam muito o seu farol. E eu não fujo à regra, sempre fui habituado a ver o farol de Esposende, portanto sim, é bastante importante. Também. Para lá de historiador, arqueóloga, Ivone Magalhães tem aqui uma outra particularidade, é que nasceu neste farol, não é? Eu nasci no farol de Esposende, portanto, os faroleiros, como o meu pai, deixam de ser faroleiros quando se reformam. Eu não, vou ser faroleira a vida toda. Eu já nasci faroleiro, que é uma expressão muito interessante. No caso da língua brasileira, é uma pessoa que fala muito, fala demais, não é? E eu sinto-me mesmo isso, uma pessoa que tem muito farol, que fala mesmo muito. E gosto imenso de comunicar. Nasci no farol de Esposende e mais, não nasci sozinha. Eu vim acompanhada com o meu irmão gêmeo, não é? Portanto, não é qualquer um que nasce num farol, sobretudo no meu tempo, que já começavam a nascer nos hospitais. Eu ainda assim nasci portanto, em casa, no quarto dos meus pais, e não vim sozinha, vim de facto acompanhada. Faço parte de uma geração de filhos de faroleiros nascidos em faróis. Eu nasci em 62 e a partir de 68, 70 era proibido nascer em casa, as parteiras e os médicos não vinham a casa e, portanto, as pessoas iam de ambulância para os hospitais. Portanto, faço parte da última geração de crianças nascidas em edifícios desta característica. Portanto, eu sou mesmo faroleiro. Oh, Ivone, e ficaste aqui até quando? Não, eu vivi em 8 faróis, 9, considerando este. E eu fiquei aqui até aos 6 anos. Aí fui para a Ilha das Berlengas, vivi na Ilha das Berlengas. Depois da Ilha das Berlengas fui para o Cabo portanto, para Sintra, para o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, o nariz, como nós dizíamos, dos faróis, não é? O que estava mais dentro do mar. Depois fui para o Algarve, vivi em Olhão, portanto vivi no farol de Santa Maria, Cabo Santa Maria, e vivi no farol de Vila Real Santo António. Vivi também na Póvoa de Varzim, foi o sítio onde eu vivi mais tempo, vivi quase 7 anos. Vivi também um sítio espetacular que é o farol da Boa Nova, que é Matosinhos, Leixões, e por fim o meu pai vai viver os últimos tempos da vida dele como faroleiro, até 1990, no farol de Montedor, que é onde começa a viagem, não é? Eu fui de Montedor até Vila Real Santo António. Portanto, vivi nos faróis mais emblemáticos. No tempo em que eu era criança, os faróis em Portugal tinham um grande dinamismo, havia 22 faróis na lista de faróis e farolins de grande importância. Hoje temos 15 faróis com essa grandeza, num total no passado de 22 faróis, não é? Portanto, que é a modernização. E como era viver no farol? Era viver uma unidade militar. Tinha regras, não podíamos gritar, não podíamos brincar, não podíamos jogar à bola, não podíamos fazer barulho. O meu pai foi castigado. Portanto, tenho um irmão mais velho, 2 anos e 6 meses, portanto, 3 miúdos quase com a mesma idade. Naquele tempo nem deixavam ficar 2 famílias com filhos de faroleiros, ou seja, para as crianças não brincarem e não se pegarem. Cada farol só comportava uma família com crianças. Mais tarde começam já a comportar 2 famílias se fossem faróis grandes. Este era um farol pequenino, que tinha uma guarnição de 5 pessoas, portanto, e mais um faroleiro tirocinante, um estagiário no rechão, numa casinha mais pequenina. Portanto, eles não tinham necessidade de juntar tantas crianças. Eu lembro do meu pai dizer muitas vezes que foi castigado e foi parar ao farol da Ilha das Berlengas, que era um deserto numa ilha. Por vossa causa. Por nossa causa, porque nós gritávamos aqui em cima e, claro, o chefe não gostou e avisou o meu pai tantas vezes que acabou por lhe dar o castigo merecido por não saber disciplinar os filhos. Portanto, viver nos faróis tinha muitas regras, não podíamos incomodar quem estava de serviço, havia sempre um serviço de rotina de 24 horas sobre 24 horas, os faroleiros faziam os chamados turnos.
ou quartos, que é o nome correto que eles davam. Normalmente, hoje os quartos são de 8 horas, naquele tempo os quartos eram ajustados, podiam ser quartos só de 6 horas, eram ajustados ao nevoeiro. Aqui é uma costa com muito nevoeiro. Aliás, os grandes naufrágios de Esposende estão todos ligados ao nevoeiro e não é por acaso que o farol é montado. Não este, que este é um farol recente, é de 1925 a torre, mas o primeiro farol desta costa é 1866. Faz parte de um projeto nacional de criar infraestruturas de ajuda à navegação, que corretamente os faróis são ajudas à navegação. Nesta fase, a palavra faróis vem de facho, não é? E os fachos são também, sobretudo, instrumentos de comunicação, não é? Quase aquela história do fogo, não é? Meter o fogo, vêm os bandidos, mete-se o fogo para o farol vizinho saber que está aqui um alerta, onde funcionavam mais como instrumentos de comunicação e é por isso que até vão estar durante muito tempo na sede, digamos assim, dos Correios de Portugal, não é? Pois saem em 1882, por aí é que saem para uma estrutura nova que vai ser depois a Direção-Geral de Faróis. E eu faço parte das crianças da Direção-Geral de Faróis. A Direção-Geral de Faróis, naquele tempo, em Paço de Arcos, fazia mesmo, na sede, uma festa anual e nós íamos com um bilhete de autocarro ou de comboio gratuito oferecido por eles e trazíamos brinquedos e trazíamos prendas, trazíamos livros, trazíamos tecido para fazer roupa. Eu lembro de ter minhas calças da Páscoa, as calças e o casaco de estrear na Páscoa, fazia parte da tradição. Aqui somos minhotos, temos aquelas tradições de ir à missa, de ir à igreja mostrar a roupa, a opulência, aquele luxo todo. Pois nós éramos vestidos nessa altura pela própria Direção-Geral de Faróis, que poucas crianças faroleiras da minha idade, não é? Tenho 60 anos, sabem lembrar disso, mas fazia parte, havia uma cultura de mimar os filhos faroleiros. Portanto, era um mundo à parte. Nós vivíamos muito protegidos, tínhamos essas regras, mas vivíamos muito protegidos. Este é um farol muito pequenino, tem este espaço todo à volta para nós brincarmos. Havia faróis que tinham uma estrutura de muro à volta, o caso de Montedor, uma estrutura à volta, em que brincava-se fora dessa estrutura, não é? Aqui não, aqui nós fazemos parte da própria natureza selvagem. O rio agora está diferente, está a ser conquistado, por causa da erosão marítima, está a ser conquistado pela maquinaria, pelos homens, mas no passado isto era uma zona junqueira, um juncal, portanto uma zona úmida, carregada de vegetação e bichinhos, e era tudo nosso. Andámos aqui o dia todo, pescávamos, o rio dava muito peixinho e enguias e caranguejos e camarões, portanto nós fazíamos tudo aquilo. Uma vivência de criança extremamente rica que acho que as outras crianças nunca vão sequer almejar a viver a liberdade que eu vivia neste tipo de estrutura militar, que sendo pomposa, eles vestiam fardos, faroleiros, tinham todas as regras, ninguém entrava por aqui dentro, tinha que passar numa recepção, numa portaria, com a vigilância, portanto, era tudo muito pomposo, mas a verdade é que nós éramos extremamente felizes. Nogueira da Silva, faroleiro-chefe, recentemente aposentado, é alguém que conhece muito bem este farol, não é? Foi aqui que começou a sua carreira. É verdade, é verdade. Em 1986, cheguei cá em 16 de fevereiro, tinha 2 camaradas à minha espera, Manuel dos Passos Cardoso Moreira e o chefe João António de Stronchanoque. Foi reconhecer o local, acomodar-me e começar a trabalhar. Tecnologias totalmente diferentes, fomos melhorando, fomos passando por outras situações até aos dias de hoje. Esteve aqui quanto tempo? Eu fiz uma comissão primeiramente de 5 anos, ao fim de 5 anos passei para Lessa, depois de 5 anos em Lessa regressei a Esposende, regressei novamente a Lessa, Berlenga, Cabo Carvoeiro e foi sempre a disparar. Voltei a Lessa, Museu da Direção de Faróis, Santa Maria, Farolhão, Aveiro e terminei em Montedor. Percorreu aqui toda Tive o privilégio de ser uma das escolhas da Direção de Faróis para chefiar o museu, o Polo Museológico da Direção de Faróis. Em missão também tive esse privilégio de conhecer todos os faróis no continente. Aí tivemos realmente uma grande evolução em termos culturais, que era necessário que realmente isto houvesse uma abertura ao público. A partir de 2011, os faróis começaram a abrir para visitas e foi aí que me deu este privilégio de conhecer todos os nossos faróis, comunicando às pessoas as minhas histórias, as histórias dos faróis. Fizemos palestras por várias cidades, por várias escolas e universidades e que julgo que recomeçaram novamente. Sim. E todo esse seu empenho, toda essa sua vontade em divulgar os faróis e a atividade dos faroleiros acabou por dar origem a este seu livro, Memorial do Faroleiro. E isto em parte também tem um pouco a ver
é importante que as pessoas saibam que os faróis realmente é um fascínio, mas há uma grande estrutura por trás, que é a Marinha, a Autoridade Marítima, a Direção de Faróis, tudo fazem através da direção de faróis, com o pessoal civil, pessoal militar, militarizado, faroleiros técnicos, faroleiros, tudo fazem para que isto não falhe. Só é possível nós levarmos a quem faz da sua vida o mar, só é possível com este grande grupo de trabalho. E eu então foi uma prova de gratidão também, que acho que era necessário ter para que quem em situações como esta de faroleiro, noutros tempos passaram bem pior e tudo se conseguiu. E foi homenagear esta classe que tanto precisava, que há muito espólio técnico, mas humanizar os faróis era importante através de um memorial. Exatamente. E o chefe Nogueira da Silva tem aqui dezenas e dezenas de faroleiros que foi recuperando com os seus rostos, as suas histórias, e alguns pormenores interessantíssimos. Para muitos dos faróis vai contando histórias dos faroleiros. A maior parte deles, uma grande parte, eu posso garantir que estão referenciados 1020 faroleiros. Uns com fotografias, outros não foi possível. E eu conheci centenas deles, porque tive o privilégio também, eu aqui nesta minha opção de vida, foram só privilégios, não é? Porque fiz a minha marinha, o meu serviço militar na marinha, fiz e tive como unidade de referência a direção de faróis, isto nos anos 70. Conheci muito faroleiro, muitos deles passaram por todos os faróis nacionais. Isso foi um grande incentivo para eu abraçar esta profissão. Acabei a vida militar, então vim para os faróis. E daí ir conversando, guardando histórias, muitas que eu não consegui guardar, ficaram na mente, e depois então, quando fiz este projeto, pedi ao diretor de faróis se me dava autorização de consultar, de entrevistar, e fiz então uma busca por todo o país, marquei entrevistas com camaradas reformados, familiares deles, fui aos arquivos, foi o possível, porque entretanto eu tive uma missão. Tive que mudar de Passos Arcos para Santa Maria Olhão e tive que acelerar o processo, e então encerrei-o aqui. Agora, espero que os jovens deem continuidade a esta obra. Sim, porque está de facto aqui um belíssimo levantamento e muitas histórias. Há alguma história curiosa aqui relacionada com o farol de Esposende que nos queira partilhar? Aqui Esposende tem muitas histórias. Eu quando cheguei aqui, repare-se que havia realmente estas residências aqui, mas não havia. Nós, por exemplo, para nos abastecermos de géneros, tínhamos que ir mesmo a pé buscar as coisas, que não tínhamos aqui nada perto. E então as pessoas eram muito próximas ao faroleiro. O faroleiro era uma entidade muito respeitada. Aqui a população gostava muito, havia essa. Qualquer acidente que houvesse, tanto fosse fora no mar como fora, chocava-nos, e então sempre que havia um incidente à entrada da Barra, ou até mesmo que fosse agora na época de verão com o pessoal de férias, chocava-nos. A 23 de dezembro dos anos 90, não posso precisar porque eu optei por nem resistir isso, esquece, está no livro, há de estar num livro registado. Eu estava precisamente ali porque nós tínhamos galinheiros nos faróis, havia o Parque das Crianças, os tanques para tratar das roupas e os galinheiros. Eu estava com os meus filhos a tratar da bicharada. A preparar o Natal. Exatamente, em parte a tratar a bicharada e o Natal, porque também íamos matar o galo nesses dias por aí, e ouvi realmente grandes barulhos. Aqui isto foi já a seguir ao almoço. E então realmente foi uma embarcação que se virou, traziam 3 pescadores a bordo. Eu tinha uma particularidade, a minha casa era aquela do lado, virada para o mar, e eu dava sempre fé das embarcações sair e entrar, mesmo que estivesse dentro de casa, pelo barulho dos motores eu conseguia saber quantos estavam no mar e quantos tinham entrado. Na realidade, eu quando fui ver, a embarcação estava virada, eles estavam na coroa de areia, em cima, agarrados à quilha. Nós não tínhamos comunicações, era muito difícil. Foi um domingo, hora do futebol. O salva-vidas é pessoal civil, eles têm o direito ao descanso. Nós tínhamos que ir procurar ver onde está, ligámos com as famílias e lá conseguiram ir buscar o pessoal. E eu não tinha outro remédio senão moralmente tentar apoiar. Eu não sabia quem estava ali aflito a pedir ajuda. Nós tínhamos a parte superior do farol, uma estrutura que era onde estava o primitivo sinal sonoro. E eu fui para lá com uma bandeira, uma estaca enorme, uma bandeira, e eles aguentaram-se ali cerca de 20 minutos. Veio uma onda, separou-os,
começaram a ser arrastados ali para os cavalos de Fão. Houve um que conseguiu chegar aqui à margem, os outros dois eu vi-os ir ao fundo, era pai e filho. Isso foi uma coisa, uma dor enorme, que nós conhecemos as pessoas. Isso foi uma das facetas que mais me custou viver aqui. São coisas que nos chocam. Mas há outras amorosas, que as pessoas vêm ver, querem gratificar. E, não, senhora, olha, nós estamos aqui para isso mesmo, é para divulgar. E depois acabámos por tomar um café, que era um barzito, não era nada daquilo. E ficámos amigos. Ainda hoje conheço pessoas de há 30, 40 anos. O farol de Esposende apresenta, não raras vezes na sua história, características de protagonismo, de pioneirismo na história dos faróis em Portugal. Não só este, onde nos encontramos, inaugurado em 1925, e um precursor, e em boa verdade, um dos únicos faróis com torre metálica na costa portuguesa, mas também o seu antecessor, esse pequeno farolim que tinha sido colocado em 1866 no interior aqui do Forte de São João Batista. Porque nessa época, quando a generalidade dos faróis existentes na nossa costa eram ainda alumiados, ou utilizavam o azeite como fonte de alimentação, este aqui em Esposende funcionava já a petróleo. Um outro protagonismo, já com esta estrutura metálica, acontece em 1938, quando este é também um farol dos primeiros em Portugal a ser eletrificado e ligado à rede pública. Entretanto, mais recentemente, a partir de 1980, o velho sistema de ópticas foi substituído. É, nesse ano, montado aqui um sistema rotativo monobloco de ópticas seladas. Um sistema iluminante que irá ser modificado, modernizado ainda mais recentemente, em 1999. Um sistema que obriga este equipamento a estar permanentemente em rodagem, como há pouco nos explicava o faroleiro Cunha da Silva. Ainda hoje a comunidade residente de pescadores em Esposende, não apenas Esposende, o concelho tem 4 comunidades, é Esposende e mais a sul, Fão, Fonte Boa e Apúlia, e estas comunidades vivem no mar, pescam de noite, que é quando o peixe emalha, quando o peixe é apanhado, é caçado, não é? No fundo é uma atividade primária como a caça, a recoleção. Então o peixe é mais fácil ser apanhado durante a noite. E então os pescadores, para sair de noite e regressar, precisam da ajuda da navegação, que é este farol. Portanto, ele continua a ser um posto de vigilância, um posto de apoio, um posto de socorro, porque mesmo com o nevoeiro, ele agora está na mesma dotado do sinal sonoro, também tem o sinal sonoro de Esposende, também tem um som característico, demora X segundos, tem X apitos, tudo isto está memorizado. Os pescadores não usam o livro, estes pescadores, não é? O barco não tem sequer conveja, é um barco de boca aberta, mas está tudo memorizado na cabeça deles. Eles têm um mapa mental dos pesqueiros, um mapa mental da silhueta durante o fim do dia ou no princípio da manhã, silhueta. E também do som. E do som. Portanto, o farol de Esposende ainda hoje, apesar de já não ser farol, ser apenas um farolinho, continua a ser uma maravilhosa ajuda à navegação. Esposende é uma cidade marcada pela figura do rei Dom Sebastião, o Desejado. Desde logo porque foi ele que há 450 anos, em 1572, elevou a povoação à categoria de vila e lhe deu autonomia administrativa em relação ao território de Barcelos, onde até aí se integrava. É
esta vila, que se irá afirmar ao longo das décadas e séculos seguintes como uma povoação de grande dinamismo ligado às atividades marítimas. E, por isso, não deixa de ser também uma terra marcada ao longo dos tempos pelas neblinas e também pela escuridão noturna do oceano e da costa, e não raras vezes pelo nevoeiro. Um nevoeiro que nos remete de novo para D. Sebastião, que, segundo uma velha crença, um velho mito nacional, regressará um dia da trágica batalha de Alcácer Quibir, numa manhã de nevoeiro. Mas, enquanto isso não acontece, quem vai rompendo o nevoeiro, desde há décadas nesta costa, é o farol. O farol de Esposende. Também ele, um desejado. Aquele que anuncia, através da sua luz, a segurança desta costa. Blá, 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 e levante, não, blá, 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 com 15 de altura, ok, 21 de altitude. ok, yeah. Blá, 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 blá. O próximo episódio leva-nos até uma ilha da costa de Portugal continental, a da Colatra. Fazendo parte do complexo sistema dunar da Ria Formosa, no Algarve, esta ilha barreira alberga 3 pequenas povoações, a da Colatra, a de Angares e a do Farol. Esta última desenvolveu-se à sombra de um dos mais altos faróis portugueses, o de Santa Maria, cujas origens remontam a 1851 e que ficaremos a conhecer melhor no próximo Conversas com História nos Faróis.